reconhecemos a dependência que nós temos do aprendizado por meio dela. E nesse momento, Deus, eu te peço, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ouvir e assimilar a palavra do Senhor. Eu sei, Deus, que nós somos limitados e que costumamos nos deparar com assuntos que são desafiadores, mas eu oro, Pai, pedindo que o Senhor nos dê confiança nas Escrituras, que o Senhor nos dê ousadia no estudo e que o Senhor venha nos despir de todo conceito que nós tenhamos que possa limitar a nossa compreensão das Escrituras. Abre, Pai, o nosso entendimento e santifica a nossa vida, prepara-nos para estar com o Senhor e dá-nos essa forma de vida espiritual, condizente, essa vida, Deus, que é a imitação da vida do próprio Deus. Eu peço, Pai, que o Senhor venha nos transformar naquilo que o Senhor espera que nós sejamos e que nós tenhamos a alegria de estarmos desenvolvendo na vida espiritual. Essa, Pai, é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, por favor, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Esse é o assunto da nossa aula de hoje e quero me dedicar ao máximo com vocês nesse texto, tentando extrair o máximo que ele nos oferece. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu vou fazer a leitura desse texto e depois nós vamos observar os detalhes da passagem. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos começar no versículo 1. Uma coisa importante, irmãos, para o seu conhecimento, é que as cartas de Paulo dedicadas aos Tessalonicenses, elas são as cartas mais ricas em conteúdo a respeito do final dos tempos e a respeito da volta de Jesus. Ao que tudo indica, os Tessalonicenses, eles eram curiosos sobre o assunto e eles estavam sempre procurando absorver mais desse conhecimento. Quando vocês tiverem um tempo, irmãos, para suas leituras bíblicas, leiam 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, e vocês vão ver que durante os dois livros, Paulo fala muito sobre o fim, Paulo fala muito sobre o futuro, como nós devemos estar preparados para esse assunto. Então, eu poderia até dizer que nenhuma carta bíblica dá uma ênfase tão grande a esse assunto, exceto o livro do Apocalipse. Fala muito sobre o futuro, fala sobre a volta de Jesus, fala sobre a ressurreição, fala sobre o arrebatamento, fala sobre o juízo e fala sobre o sinal ou os sinais que indicam a volta de Jesus. Então, leiam, procurem absorver, vai enriquecer o seu conhecimento, e nesse contexto aqui, nós vamos então ver que Paulo dá um detalhe muito profundo. Ele vai abrir o nosso entendimento a respeito desse sinal que aponta para a vinda de Jesus. Um fato, irmãos, já tem sido claro para nós aqui: Jesus voltará. A palavra de Deus usa a ideia da palavra parousia, ou vinda, retorno. Jesus Cristo voltará a essa terra, e a própria palavra nos diz em Atos capítulo 1, que da mesma forma que nós contemplamos no passado a ascensão de Jesus ao céu e a sua primeira vinda, ele voltará a essa terra uma segunda vez, e ele estará aqui, ele habitará aqui, e ele então virá em um contexto de glória. Nós já estudamos algumas aulas anteriormente que a vinda de Jesus é ensinada em todos os livros bíblicos praticamente do Novo Testamento, e que nós precisamos estar preparados para esse dia. Mas por enquanto eu quero mostrar que há sinais que indicam a vinda desse Cristo, e hoje é um texto importante para isso. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, o versículo 1, Paulo diz: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá,
sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. Essa passagem, numa simples leitura, já parece que desperta nossos sentidos. Esse texto, irmãos, ele é rico, ele tem muitas informações, e ele tem aqui alguns espinhos que vão cutucando assim nossa consciência, a nossa mente, e fala, puxa vida, quanto detalhe. Vamos dedicar, irmãos, um tempo aqui para assimilar esse texto, e para que a gente possa entender, no versículo 1 e 2 desse capítulo, Paulo apresenta o conflito em torno do ensino. Paulo diz no versículo 1 e 2 que existia certa ignorância a respeito da volta de Jesus, que existia certo engano a respeito da volta de Jesus. Paulo vai chegar a dizer, irmãos, quando o assunto se trata da volta de Jesus e a nossa reunião com Ele, Paulo diz no versículo 2, não sejais enganados de nenhuma forma, por nenhuma pessoa, por nenhuma carta, por nenhum argumento, não se movam com facilidade, acreditando que esse dia já chegou. Ao que tudo indica, irmãos, alguém estava tentando influenciar a igreja dos Tessalonicenses, afirmando que o dia do Senhor, que a volta de Jesus já tinha acontecido. Provavelmente falsos mestres estavam influenciando a igreja, tentando levá-los à ideia de que o dia prometido por Deus já havia chegado. Ou pode ser que a primeira carta que Paulo enviou, que nós temos aí, a primeira carta aos Tessalonicenses, pode ser que ela foi mal interpretada, e que as pessoas, quando receberam aquela carta, que fala do retorno de Jesus, pode ser que alguns pensaram então, Paulo está dizendo que Jesus já voltou, que esse dia esperado já aconteceu. E Paulo então, irmãos, ele escreve a segunda carta dizendo, irmãos, não sejam iludidos, não sejam enganados, não se movam facilmente, nem fiquem perturbados por nenhuma argumentação a respeito desse assunto. Irmãos, não sejam como navios que, devendo estar ancorados, estão soltos e levados para todo lugar. Quando alguém vai colocar um navio num porto, num ancoradouro, ele é bem amarrado, ele fica ali firme, sólido, do lado daquela estrutura, para que o vento não mova, para que as ondas não movam, para que nada mova esse navio. E a ideia de Paulo é exatamente a mesma. Esteja bem amarrado, ancorado, firmado mesmo, para que nenhum argumento, para que nenhum vento, para que nenhuma onda, para que nenhuma ideia nova, para que nenhuma revelação nova, para que nada disso mova a sua mente. O cristão, ele precisa estar solidificado, amarrado, ancorado, firmado nas doutrinas da palavra.
para que não seja como um barquinho solto, que o vento leva para lá, que o vento traz para cá, que o vento leva para lá, que o vento traz para cá. O crente, irmãos, ele tem má fama por causa disso. Ele vai na igreja do pastor Tiago, ele ouve um negócio, ele ouve o vento, traz ele para cá. Aí ele vai na igreja de lá, o vento leva ele para lá. Aí ele vai na de lá, o vento leva para lá. Aí fica assim, aquela pessoa com uma folha no vento, um papel na água, né? As ondas vão levando para todo lado. Mas Paulo vai dizer, não sejam movidos facilmente. Tenham uma vida estável. Irmãos, estabilizem suas vidas nas Escrituras, para que nenhum espírito, nenhuma carta, nenhum argumento, para que nada mova você daquilo que a palavra ensina. Paulo vai dizer isso aos Tessalonicenses, e é algo importante para nós hoje, irmãos. Tenham uma mente solidificada naquilo que é a verdade, e não sejam como crianças, levadas de um lado para outro, como Paulo vai dizer aos Efésios, levados por todo vento de doutrina, levados pela artimanha dos homens, pela habilidade com que eles induzem ao erro. Nossa vida precisa estar firme, sólida, não é uma vida que é movida facilmente de um lado a outro. Versículo 1, Paulo vai dizer, o assunto que eu apresento agora é a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Nessa aula, irmãos, eu quero mostrar para vocês que nós estamos na expectativa de que Jesus voltará, de que Ele vai vir aqui uma segunda vez, e que a segunda vinda de Jesus tem tudo a ver com a nossa reunião com Ele. Não precisam abrir as Bíblias, mas deixa eu ler para vocês um versículo. Quem está anotando, pode anotar que é Mateus 24, 31. A passagem diz assim, o 30 e 31 diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E Ele, Jesus, enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma até a outra extremidade dos céus. Versículo 31 fala, irmãos, que quando o sinal aparecer no céu, Jesus voltará e os seus anjos reunirão todos os que são de Cristo para estarmos com Ele. Veja, irmãos, que a segunda vinda de Jesus e a reunião dos crentes com Jesus tem tudo a ver. O que você então precisa assimilar? A próxima vez que Jesus voltar a essa terra, será uma vinda onde os seus escolhidos serão agrupados e unidos a Ele. Paulo vai dizer isso na carta anterior, quando ele diz, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus em sua companhia trará os que dormem. Veja, irmãos, Paulo quer mostrar para nós uma ideia que Jesus já mostrou e que ele já escreveu anteriormente, de que a vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele são assuntos intimamente ligados. Hoje, irmãos, quando nós pensamos a respeito da parousia, a respeito do retorno de Cristo, Jesus voltará para ajuntar os que são seus, para que estejamos em sua companhia. A segunda vinda de Cristo tem essa característica. Ele vem para reunir os que são seus. Esse é o assunto deste tema de escola dominical. Quando nós estamos falando do futuro, irmãos, nós não estamos esperando uma segunda vinda de Cristo, que é uma vinda misteriosa. Não é uma segunda vinda para fazer uma obra que nós não entendemos. Jesus não vai voltar assim para quê? O povo de Deus fica assim, não, como vai ser? Irmãos, o detalhe já foi dado. Jesus disse que o sinal vai aparecer, Ele virá, os seus escolhidos serão agrupados e colocados em harmonia, unidade com Cristo. Paulo vai falar isso aos Tessalonicenses, que se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós precisamos crer que Deus colocará na companhia de Cristo todas as pessoas que são dele,
mesmo os que morreram e mesmo os que estarão vivos. O assunto então está conectado. E Paulo vai dizer no versículo 2, ele diz: a que não vos demovais, ele diz, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Paulo fala, nem que venha de nós, cuidado, não suponham que tenha chegado o dia do Senhor. Irmãos, Paulo traz aqui um argumento. O dia do Senhor é esse dia que nós estamos esperando. Vocês já se depararam nas suas leituras bíblicas com esse termo? A palavra de Deus, irmãos, desde Isaías, Joel, Amós, Sofonias, Malaquias e no Novo Testamento, a Bíblia ensina muito a respeito do dia do Senhor. Vamos fazer o seguinte, não tenho pressa. Vamos abrir nossa Bíblia lá no Antigo Testamento. Vou enriquecer o seu conhecimento bíblico. Vamos fazer assim, vai lá para Isaías, capítulo 2. Vamos para Isaías 2, e eu quero apresentar a vocês todos os detalhes possíveis, tá bom? Isaías, capítulo 2, nós vamos observar o versículo 12. Isaías, capítulo 2, é praticamente o meio da Bíblia. Isaías, capítulo 2, versículo 12. Isaías 2:12. Tia Elza, lê, por favor. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Olha como é interessante, irmãos. 700 anos antes de Jesus vir, Deus já estava alertando as pessoas a respeito de um dia que é chamado de o dia do Senhor, um dia que seria contra todo soberbo, contra todo altivo, contra todo aquele que se exalta. Seria um dia onde toda pessoa orgulhosa seria abatida. Vamos avançar um pouquinho mais, vai ao capítulo 13. Eu quero só te mostrar um pouquinho sobre esse dia. Capítulo 13, versículo 6. Capítulo 13, versículo 6. E depois o 9. Adilson e Cíntia, por favor. 13, 6 e 9. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Quando a palavra de Deus nos fala a respeito do dia do Senhor, irmãos, no Antigo Testamento, a palavra de Deus mostra para nós que Deus tem reservado um dia, um tempo, em que Ele executará juízo contra todos os seus adversários. Há séculos, Deus tem alertado as pessoas a respeito disso. Existe um dia preparado, um dia que Deus já determinou, onde todos os povos da terra serão julgados, advertidos, onde Deus humilhará os povos em um julgamento severo. O Antigo Testamento, irmãos, apresenta esse assunto, e quando vocês então estiverem lendo seus livros bíblicos nas suas meditações, abram seus olhos para essa palavra. Existe o dia de Jeová, um dia onde Deus está com tudo preparado para executar juízo sobre as nações. O dia do Senhor é um dia que se aproxima, e no Antigo Testamento nós observamos que esse dia é descrito como um tempo de juízo contra os adversários de Deus. Um parêntese aqui, irmãos. Tenta imaginar que você é um judeu, que você cresceu na comunidade de Israel, que você cresceu ouvindo os profetas dizerem que Deus tem um dia preparado, que é um dia onde Deus
vai julgar todas as nações. Deus vai julgar os egípcios, os filisteus, os moabitas, os edomitas. Deus vai executar um juízo severo, que toda nação altiva e orgulhosa vai comparecer perante Deus, e Deus vai humilhá-los completamente nesse juízo. Isaías falou, Jeremias falou, Amós, Ezequiel, Obadias, Sofonias, Malaquias, os profetas do Antigo Testamento, todos eles, recebendo a orientação de Deus, anunciaram esse dia, o dia do Senhor. Imagine a comunidade de Israel, irmãos, esperando esse dia, dizendo: quando o dia do Senhor chegará? Quando os povos serão colocados ali diante de Deus? E Deus vai julgá-los e Deus vai humilhá-los? Eles estavam curiosos a respeito desse dia. Quando o dia do Senhor chegará? Era uma pergunta que ficava na mente deles. E Joel, ele apresentou umas coisas interessantes sobre o dia do Senhor, mostrando que o dia do Senhor tem tudo a ver com a obra de Cristo e com a obra do Espírito Santo. Mas aí Jesus Cristo veio, e o dia do Senhor não aconteceu ainda. As nações ainda não foram julgadas, elas ainda não foram abatidas, e o Novo Testamento ensina sobre isso. Vamos para Mateus, irmãos? Vamos lá, capítulo 7. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho disso. Mateus, capítulo 7, e quero ler com você o versículo 22. Pedi que Neise leia para nós. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha como que Jesus apresenta isso. Haverá um dia preparado, em que os homens estarão perante Deus, em uma espécie de julgamento, uma espécie de juízo. Jesus fala: chegará esse dia em que todos comparecerão perante Deus. Vamos para Lucas capítulo 6, só para você ver um pouquinho mais desses detalhes. Lucas capítulo 6, quero ver versículo 23. 6, 23. Adolfo, lê para nós. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Olha a palavra de Cristo: se alegrem, porque haverá um dia preparado. Sabe de uma coisa, irmãos? O Antigo Testamento, ele fala para nós a respeito do dia do Senhor. O Novo Testamento, através das palavras de Cristo e dos apóstolos, também nos preparam para um dia. Paulo disse aos Filipenses a seguinte palavra: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Irmãos, Deus anunciou um dia de juízo. O Novo Testamento anuncia um dia de Cristo. O Antigo Testamento, ele revela para nós que Deus tem um dia preparado para executar juízo contra os seus adversários. O Novo Testamento fala em Mateus, em Lucas, em Tessalonicenses, em Timóteo, em Romanos, em Filipenses, em 1 Tessalonicenses, a respeito de um dia, chamado de o dia de Cristo, quando Jesus voltará do céu, ressuscitará os mortos, julgará as nações e manifestará o seu reino perfeito. Existe, irmãos, um dia reservado para juízo dos povos, para a ressurreição dos mortos, para a manifestação do reino de Deus. E sabe o que Paulo diz? Tessalonicenses: eu imploro a vocês que a respeito deste assunto, a respeito deste dia, que vocês não sejam enganados, acreditando que esse dia já chegou. Havia, irmãos, uma interpretação errada no meio dos Tessalonicenses, onde eles ouviram ou suporam que aquele dia já havia chegado. E Paulo vai dizer: o dia do Senhor e o dia de Cristo ainda não chegou.
Meus irmãos, esse dia há de chegar. E o dia de Cristo é também o dia do Senhor. Quando nós observamos os profetas do Antigo Testamento, eles associam o dia do Senhor a uma época de juízo sobre os povos. Mas o Novo Testamento estende essa ideia mostrando que o dia do Senhor é na verdade o dia de Cristo. E o dia de Cristo é o retorno dele vindo do céu, a ressurreição dos mortos, o julgamento final e a manifestação do reino perfeito de Jesus. Então eu posso dizer para vocês, nós estamos esperando o dia do Senhor. Nós estamos esperando, irmãos, o dia de Cristo, que é a sua segunda vinda, a nossa reunião com Ele, a ressurreição dos mortos, o juízo final e a manifestação do seu reino perfeito. E a grande pergunta é: será que esse dia já chegou? Será que o dia do Senhor já está aqui entre nós? Será que esse dia já aconteceu? Paulo vai explicar que não. Vamos voltar, irmãos, para 2 Tessalonicenses? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler versículos 1, 2 e vou pular para o 3. Irmãos, eu espero não estar assim, sendo confuso, tá? Eu estou tentando mostrar para vocês os detalhes da passagem. Então, celebrem esse momento, tá? Porque é um momento de aprendizagem. 2 Tessalonicenses, versículo 1, baseado no que eu já expliquei até aqui. Entenda a passagem quando diz: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós imploramos: não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, seja por espírito, seja por palavra, seja por carta, como se procedesse de nós, supondo que o dia do Senhor já tenha chegado. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque o dia do Senhor não acontecerá sem que primeiro aconteçam duas coisas. O dia do Senhor, irmãos, que é para nós o retorno de Cristo, a ressurreição dos mortos, o juízo final, a manifestação do reino perfeito de Cristo, esse dia ainda não chegou. E Paulo apresenta dois sinais, dois indícios que apontam a chegada desse dia. Ele fala no versículo 3: ninguém de modo nenhum vos engane, porque o dia do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o inimigo e adversário de Deus. Temos então, irmãos, dois sinais. Nós já vimos os sinais que Mateus 24 apresenta, Marcos 13, Lucas 21. Já vimos os sinais que os evangelhos apresentam, mas agora nós temos mais sinais apresentados por Paulo nessa passagem, e ele vai dizer: o dia de Deus, ele tem indicações de que ele se aproxima, e a primeira indicação é a apostasia. A primeira indicação é a apostasia. A palavra apostasia, irmãos, significa literalmente a partida de uma posição anterior para uma outra posição. Quando eu falo de apostasia, literalmente eu estou falando assim: eu saí da igreja e fui para casa. Aconteceu ali então uma apostasia no texto, no idioma original, ou outro verbo que indica isso, quando alguém se move de uma posição para uma segunda posição. Ali então, da ótica de Deus, da ótica bíblica, está acontecendo então uma partida. A palavra apostasia, irmãos, significa a queda, a deserção, o abandono, a saída da religião única e verdadeira. Sabe o que Paulo diz para nós, cristãos? O dia do Senhor
não chegará enquanto não aconteça esse episódio em grande escala, uma grande apostasia, onde os homens partirão da sua posição original para uma outra posição. Trocando em miúdos, irmãos, a palavra de Deus nos diz que um sinal que aponta para a vinda de Jesus Cristo é o abandono da religião verdadeira, o abandono do cristianismo. Sabe, irmãos, a apostasia ela é possível. A apostasia, na verdade, ela é um fato anunciado, é um fato bíblico anunciado. Um fato que aponta para nós a ideia de que chegará um tempo, e esse dia se aproxima, quando as pessoas mudarão a sua posição e estarão em constante processo de mudança da sua posição. Isso soa bastante estranho, não soa, irmãos? Como que os homens vão desertar da sua posição? Como soldados que foram para a guerra sob o comando do seu general e comandante e vão para o campo de batalha com ele, fazendo juras de fidelidade, juras de serviço, juras de amor à causa, e simplesmente abandonam aquela batalha e falam: eu não quero mais, eu vou voltar para casa. Esse é um desertor. E Paulo diz: haverá uma deserção, e ela é um sinal que aponta o dia do Senhor. O verbo, irmãos, apostatar, ele é mencionado na Bíblia algumas vezes. Ele é apresentado em Lucas, ele é apresentado em Atos, ele é apresentado aos Coríntios, a Timóteo e também aos Hebreus. A ideia da apostasia é uma ideia bíblica que mostra pessoas em um estado abandonando aquele estado para outro estilo de vida. E eu digo para vocês, irmãos, a Bíblia fala a respeito desse dia. E eu quero mostrar um pouquinho para vocês. Vamos avançar, pulam 2 páginas ou 3, e vamos para 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, nós vamos ler os 5 primeiros versículos. 1 Timóteo 4, versículos 1 a 5. A partir daqui, irmãos, vamos compartilhar nossa leitura, que eu já estou falando muito. Patrícia, pode começar para nós, por favor? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Que proíbe o casamento e exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e é recebido com ações de graças, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. O Espírito afirma, irmãos, com certeza, que nos últimos tempos alguns desertarão, partirão, deixarão a fé por obedecerem a ensinos enganosos. Paulo fez esse alerta a Timóteo, mostrando que chegaria um período onde as pessoas então começariam a abandonar sua posição original, seguindo ensinos falsos, que na verdade são ensinos de demônios, seguindo hipócritas que falam mentiras, que têm a consciência cauterizada e que ensinam coisas que Deus não ensina. Paulo já disse, irmãos, a respeito da apostasia a Timóteo. E vá para o segundo livro de Timóteo, capítulo 3. E observem 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante. Observem o que diz a passagem, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 9. Vamos dar continuidade? Marlúcia, pode começar? Sabe, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes,
Versículo 4. Efetuados mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder, afasta-te também desses. São esses que se induzem pelas casas e conquistam mulheres estáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por dura e extensa desejos. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Do mesmo modo que jazem e jados, protestam a Deus, também protestam a verdade. São homens do mesmo setor que provaram com relação à fé. Isso da vida não é uma morte, porque a sua insensatez será toda de Deus, como também aconteceu com aqueles. Irmãos, essa passagem, assim como a passagem anterior, elas apresentam para nós uma perspectiva a respeito do futuro. E de fato, irmãos, nós precisamos admitir que a Bíblia anuncia para nós um período no futuro, que seria um período de maldade, de corrupção e de abandono das convicções iniciais. Eu apelo a vocês, irmãos, dizendo isso. O dia do Senhor se aproxima, mas da ótica bíblica, esse dia ele tem um sinal, uma indicação da sua proximidade. E uma dessas indicações é o afastamento, o abandono da fé e da religião verdadeira. O Espírito Santo afirma, e Paulo afirma, que nos últimos tempos isso aconteceria. E Paulo chegou a dizer: o dia do Senhor ainda não chegou, e ele não chegará enquanto a apostasia não aconteça. Sabe, irmãos, aqui cabe a nós uma reflexão. Nós precisamos tomar muito cuidado com as convicções que temos. Eu considero esse assunto um assunto bastante difícil, porque eu, Tiago, baseado na minha experiência com Deus, eu não consigo entender, particularmente, como alguém que provou Deus e a graça de Deus poderia abandonar um Deus tão gracioso. Eu não consigo compreender, irmãos. Alguém que comeu o manjar de Deus voltar a comer lixo é para mim uma coisa inconcebível. Mas, apesar de inconcebível, é uma coisa real, concreta e que acontece, infelizmente. Porque a própria palavra diz que são pessoas que voltam atrás, como o cachorro que come o próprio vômito, como a porca que lavada volta atrás e começa a se revolver na lama. São como pessoas que voltam a um estado inicial e ficam pior do que eram antes de ter conhecido aquilo que conheceram. A palavra de Deus nos ensina, irmãos, que há pessoas que provaram o dom celestial e voltaram atrás e abandonaram aquilo que conheceram. E ao que tudo indica, irmãos, existe sim ao longo dos anos um processo de abandono. Há pessoas que se ofereceram como soldados do general e comandante e foram para a batalha espiritual e prometeram morrer por aquilo, mas que em um dado momento renegaram sua fé e voltaram atrás, deixando sua religião única e verdadeira e abandonando aquilo que prometeram, como alguém que fez um juramento e abandonou esse juramento. Deus nos dá, irmãos, todos os recursos necessários para a nossa permanência. Temos o Espírito, temos a palavra, temos uma comunidade, temos líderes, temos a orientação de Deus, temos o guardar de Deus. Mas eu acredito sim que há pessoas que voltam atrás, apesar de ter provado um pouco aquilo que Deus oferece. E Paulo então vai dizer: haverá um período em que isso acontecerá. Pessoas se tornarão desertoras, abandonando aqueles princípios que um dia fizeram juramento. Que o nosso coração seja guardado, irmãos. Que o nosso coração seja guardado. A palavra de Deus, ela diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não se corrompe, que não é maculada, ela não murcha nem desaparece, ela está preparada para nós nos céus. Esse Deus, Ele nos guarda pelo seu poder, para a salvação que vai se revelar no último tempo. Deus, irmãos, Ele tem guardado os que são seus. Deus, Ele nos oferece a estabilidade, a segurança, Ele nos oferece regeneração, Ele nos oferece uma herança, Ele nos oferece um lugar no céu. Deus nos guarda e nos protege, mas você e eu temos uma responsabilidade, e a nossa responsabilidade é ser fiel até o fim ao juramento que fizemos, sem nunca partir da posição inicial para voltar ao estilo de vida sem Cristo. É preciso, irmãos, lembrar que a nossa caminhada nessa vida, ela é marcada por um agir de Deus, mas que é marcada por uma responsabilidade nossa, a responsabilidade de perseverar até o fim. Não sendo como um barco solto nas ondas, que vai de um lado a outro, que é movido, demovido, levado, influenciado, como se nós fôssemos perturbados, mas que a nossa vida esteja sólida em Cristo, e que o juramento, a promessa que fizemos, que a confissão que fizemos um dia, quando dissemos, Jesus é meu Senhor, que esse juramento seja mantido até o fim da nossa vida, e que nós não façamos a peregrinação da religião verdadeira para o egoísmo, para a avareza, para a vida sem Cristo. E Paulo diz, não pensem que o dia de Cristo chegou, porque o dia de Cristo, ele ainda não chegou, e há um sinal que aponta a chegada desse dia, a apostasia, a partida do ponto em que estávamos para um ponto de desistência, é um dos sinais de que Jesus voltará. Esse, irmãos, é o primeiro sinal. Vamos só ler de novo em 2 Tessalonicenses. Eu já vou encerrar, tá, irmãos? Porque o horário vai vencer. Mas só quero mencionar o segundo sinal. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, Paulo diz: ninguém de modo nenhum vos engane, porque o dia do Senhor, a vinda de Jesus, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E agora ele apresenta o segundo sinal, que é a revelação de um homem descrito com 3 títulos. A apostasia é um sinal, mas existe um segundo sinal. E o segundo sinal é a manifestação de um homem que recebe 3 títulos ou 3 características. Ele é chamado de homem da iniquidade, filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. A palavra de Deus, irmãos, nos apresenta 2 sinais para o dia de Cristo. A apostasia ou abandono é um dos sinais, mas Paulo vai dizer que surgirá um homem que é chamado de homem do pecado, ser destinado à perdição, inimigo, oponente de Deus. Eis aqui um tópico bem curioso, não é, irmãos? Aqui a nossa mente começa a ficar meio remexida, sabe? Porque Paulo vai dizer que além da apostasia e do abandono que vai acontecer, é necessário também que surja essa figura humana, essa figura, essa personificação da maldade, um homem que é descrito como o homem mau, pecaminoso, destinado à perdição, inimigo de Deus. Paulo então mostra que esse homem, ele será o incitador, o incentivador dessa grande apostasia, porque ele se levanta contra Deus, ele se opõe a Deus e ele fará tudo o que é possível para afastar os homens de Deus. Historicamente, irmãos, já surgiram pessoas com características desse tipo. O livro de Daniel, no capítulo 7 e no capítulo 11, falam profeticamente a respeito de um rei que viria.
do meio do Império Persa, que esse rei, persa não, do Império Grego, dali para frente, que esse rei, ele se levantaria como um homem orgulhoso, soberbo e arrogante, e que esse homem, ele tentaria dizer que ele é Deus. Nos anos, irmãos, 163, 167, antes de Jesus Cristo, surgiu um homem chamado Antíoco Epifânio. Ele dizia ser o representante do deus Zeus. Ele era o representante desse Deus, e esse homem Antíoco Epifânio, ele tentou colocar no templo de Jerusalém, e de fato fez, uma imagem do deus Zeus no templo de Deus em Jerusalém. Ele profanou o templo, ele trouxe para si uma postura meio divina, sobrenatural, agindo com arrogância, dizendo ser uma espécie de Deus, profanando o santuário de Deus. Isso 160 anos aproximadamente antes de Jesus. No ano 40, irmãos, pouco tempo depois da morte de Jesus, o imperador romano Caio ou Calígula, ele também tentou colocar uma imagem sua no templo em Jerusalém. Os imperadores costumavam ter suas próprias estátuas, o seu busto feito, e ele quis colocar a sua imagem dentro do templo, porque os imperadores achavam que eram Deus, e ele então queria colocar a sua imagem dentro do templo dedicado ao Deus Criador do céu e da terra. Na tradição, irmãos, nós observamos que esses dois eventos aconteceram, e que de alguma forma Paulo parece ter isso em mente quando ele escreve essa passagem. Porque leia comigo o que fala o versículo de novo. É bem legal o que Paulo fala. Ele diz assim: ninguém vos engane, e o dia do Senhor não chegará sem que primeiro venha o abandono da fé e a revelação do homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário de Deus, aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus e objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, dizendo de si mesmo que ele é o próprio Deus. A história, irmãos, já mostrou que homens disseram ser Deus, homens tentaram colocar no santuário de Deus uma imagem sua, a sua própria identidade, ou a imagem de algum Deus a quem eles representassem. Isso aconteceu. E Paulo, irmãos, sabendo disso, ele chega a dizer para aquelas pessoas: vocês provavelmente sabem disso. A história já mostrou isso. O dia de Deus ainda não chegou. Ele vai chegar depois de uma época de abandono da fé. E outra indicação é: surgirá um homem iníquo, semelhante a Antíoco Epifânio, que dirá ser o próprio Deus. Sabe de uma coisa, irmãos? Por mais estranho que pareça, por mais estranho que seja admitir, a Bíblia diz que virá um homem do pecado, o homem da iniquidade, o ser destinado à perdição, um adversário de Deus, que virá com poderes do engano, arrogante, dizendo ser ele a personificação da divindade, se opondo contra Deus, dizendo ser ele Deus. Vai fazer milagre também? Sinais, prodígios e milagres, imitando o próprio Cristo naquilo que é de Cristo. E ele será o incitador dessa grande apostasia, dessa grande rebelião contra Deus. Eu entendo, irmãos, que aqui nós temos um obstáculo. Eu me deparo com um obstáculo, porque eu, Tiago, não acredito na reconstrução do templo de Jerusalém. Não acredito nisso. Não acredito que o templo de Jerusalém vai ser reconstruído. E eu acredito que Paulo aqui faz uma menção a respeito do futuro, apresentando fatos do passado, episódios que já foram conhecidos. Paulo apresenta ali, no meu entendimento, a concretização da profecia do próprio Daniel,
Daniel profetizou que alguém agiria dessa forma, e isso já aconteceu. E Paulo, então, irmãos, usa uma referência profética do livro de Daniel, que já se cumpriu na história, para mostrar que algo semelhante acontecerá na manifestação desse homem. Será um homem orgulhoso, que achará e dirá ser o próprio Deus, e enganará as pessoas com suas maldades. Irmãos, só para abrir um espaço para duas observações aqui de vocês, eu digo o seguinte: estamos falando sobre os sinais da volta de Jesus. É o dia do Senhor, o dia de Cristo. Esse dia ainda não chegou, porque há dois sinais que apontam para esse tempo: a apostasia e a manifestação do homem da iniquidade. Eu vou falar mais na aula que vem sobre esse homem, tá? Então, semana que vem vou descrevê-lo e mostrar a sua operação.